Se o corpo governante tivesse mesmo a verdade, ele incentivaria todas as testemunhas de Jeová a lerem qualquer crítica contra as testemunhas de Jeová através de impressos ou vídeos. Se o corpo governante tivesse mesmo a verdade, ele incentivaria todas as testemunhas de Jeová a receberem respeitosamente qualquer impresso que alguém lhes entregasse pessoalmente ou na caixinha do correio, ou enviasse este impresso no e-mail, ou enviasse este impresso no WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, etc., mesmo que tais estivessem criticando algum ensino da JW.org, e ao invés de mandar as testemunhas de Jeová rasgarem esses impressos, antes mesmo de lê-los. Se o corpo governante tivesse mesmo a verdade, ele mandaria as testemunhas de Jeová lerem todos os impressos que criticam algum ensino das testemunhas de Jeová, para que elas descobrissem as possíveis calúnias contra a JW.org e assim elas anotariam estas calúnias e teriam certeza das calúnias e responderiam a quem lhes enviou esses impressos, provando por A mais B que esses impressos trazem calúnias contra as testemunhas de Jeová. E assim, ao provarem que são calúnias, poderiam iniciar estudos bíblicos com estas pessoas, provando na Bíblia que as testemunhas de Jeová têm mesmo a verdade. E assim, as testemunhas de Jeová teriam a oportunidade de salvar mais pessoas de serem destruídas na grande tribulação. Não é verdade? Afinal, a Bíblia diz em 1 Coríntios 9, do 21 ao 23, que o apóstolo Paulo se tornou todas as coisas para poder salvar alguns. Para os debaixo da lei, Paulo se tornou como se estivesse debaixo da lei. Para os sem lei, Paulo se tornou como uma pessoa sem lei. Se o corpo governante quisesse mesmo que as testemunhas de Jeová imitassem o apóstolo Paulo, ele permitiria todas as testemunhas de Jeová pesquisarem os outros impressos que não são da JW.org, pois seria mais uma excelente oportunidade para as testemunhas de Jeová verem com seus próprios olhos onde estão os erros destes impressos, e provariam para essas pessoas que elas estão erradas. E ao assim agirem, cativariam estas pessoas para se tornarem testemunhas de Jeová. E estariam aumentando o número de testemunhas de Jeová na sua região em que vivem. Não é mesmo? Mas então, por que o corpo governante não incentiva as testemunhas de Jeová a aplicarem 1 Coríntios 9, 21 a 23 em suas vidas, por lerem impressos ou verem vídeos que criticam a JW.org? É porque ele sabe que a maioria desses impressos ou vídeos mostram a verdade sobre a verdade da JW.org. E o corpo governante não quer que as testemunhas de Jeová saibam, porque se souberem, elas abandonarão a JW.org. Agora preste atenção nessa experiência que eu vou contar. Uma pessoa estudante das testemunhas de Jeová assistiu alguns vídeos no YouTube que mostram outro lado da moeda sobre o ensino das testemunhas de Jeová. Anotou o nome de um deles e escreveu vários impressos que diziam: veja o vídeo tal no YouTube. Veja o vídeo tal no YouTube. E saiu distribuindo nos salões do reino e deixando na casa das pessoas que residiam próximo a esses salões do reino. Esta pessoa estudante das testemunhas de Jeová entregou um impresso desses para um homem que estava na calçada, junto com outras pessoas. Este homem pegou o impresso e o rasgou. E entregou esse impresso também para uma mulher, que também pegou esse impresso e o rasgou.
Esse estudante das Testemunhas de Jeová perguntou para este homem: por que o senhor rasgou este impresso? Este homem respondeu: eu sou testemunha de Jeová e não vou ler esta porcaria. A pessoa estudante das Testemunhas de Jeová perguntou: o senhor acha correto o senhor ir lá na minha casa, deixar impressos da jw.org comigo, e eu rasgar na cara do senhor dizendo que esses impressos são porcaria? Esta é a regra áurea de Jesus que vocês cumprem? Vocês, testemunhas de Jeová, vivem falando nos discursos públicos da congregação que devemos seguir a regra áurea deixada por Jesus. Não é verdade? O que Jesus disse na regra áurea? Tudo aquilo que você gostaria que os outros te façam, você deve fazer do mesmo modo a eles. Ou seja, se o Senhor gosta que os outros fiquem com o seu papel impresso, que o Senhor distribui de casa em casa, da mesma maneira o Senhor deveria agir do mesmo modo para comigo, ok? Deveria pegar o meu papel e guardá-lo se o Senhor não tem tempo de lê-lo agora. Se o Senhor visita a minha casa e me entrega um impresso para eu ler, e eu, como sinal de educação, urbanidade e civilidade, eu vou pegar este papel educadamente, respeitosamente, vou guardá-lo e depois, quando eu tiver um tempo disponível, eu irei lê-lo para me certificar do que está escrito ali e procurar reter o que é bom que está escrito neste impresso, para cumprir o mandamento bíblico de 1 Tessalonicenses 5:21. E gostaria que o Senhor fizesse o mesmo para com o meu impresso. E gostaria que o Senhor fizesse o mesmo para com o meu impresso. Guardasse-o educadamente até uma ocasião oportuna, que o Senhor poderia ler e se informar do que se trata, examiná-lo e reter o que é bom. E se tiver alguma coisa errada, o Senhor poderá me informar depois e me provar na Bíblia onde está a coisa errada. E me provar na Bíblia onde está a coisa errada. É simples. Assim o Senhor poderia me convencer a entrar para a religião Testemunha de Jeová. Só que, infelizmente, o Senhor não seguiu a regra áurea. O Senhor rasgou o impresso sem ao menos assistir o vídeo que o impresso recomenda o Senhor assistir. O Senhor rasgou o impresso sem ao menos assistir o vídeo que o impresso recomenda o Senhor assistir. Eu tenho certeza que o Senhor gostaria que o impresso que o Senhor deixa comigo, recomendando para eu assistir os vídeos da jw.org, o Senhor gostaria que eu assistisse esses vídeos, certo? Então por que o Senhor não gostaria de assistir o vídeo que o meu impresso recomenda que o Senhor assista? Entendeu? Percebeu como o Senhor não cumpre a regra áurea de Mateus 7,12? Nem o Senhor, nem aquela outra senhora ali que rasgou o papel, imitando o seu belo gesto. O Senhor rasgou meu impresso sem lê-lo. E ao assim agir, o Senhor violou o princípio bíblico de Provérbios 18:13, tradução do Novo Mundo com referências, que diz: quando alguém replica um assunto antes de ouvi-lo, é tolice da sua parte uma humilhação. O Senhor replicou um assunto antes de ouvi-lo. O Senhor replicou um assunto antes de ouvi-lo. Ou seja, o Senhor rasgou o meu impresso antes de pesquisar o seu conteúdo. Então, o que o Senhor fez foi uma humilhação. O Senhor gosta de ser humilhado quando visita as pessoas e lhes deixa um impresso com elas e elas o rasgam na sua cara sem lê-los? O Senhor gosta de ser humilhado quando visita as pessoas e lhes deixa um impresso com elas e elas o rasgam na sua cara sem lê-los? Eu sei que o Senhor agiu assim de modo como agiu para comigo, porque o corpo governante quer que o Senhor haja assim. Será que o corpo governante gostaria que as pessoas que ele manda vocês visitarem de casa em casa rasgassem seus impressos na cara das testemunhas de Jeová antes mesmo de lê-los? Mas o corpo governante não quer que as pessoas ajam assim com as literaturas dele, não é verdade?
Então o corpo governante não cumpre a regra áurea deixada por Jesus, certo? Então o corpo governante não cumpre a regra áurea deixada por Jesus, certo? E se o corpo governante não cumpre a regra áurea deixada por Jesus, que autoridade ele tem para afirmar que a voz de Jesus aqui na Terra? E se o corpo governante não cumpre a regra áurea deixada por Jesus, que autoridade ele tem para afirmar que é a voz de Jesus aqui na Terra, se ele não segue nem a regra áurea? A regra áurea é o resumo da Bíblia, é o resumo da lei e dos profetas, disse Jesus. E o corpo governante não quer que vocês sigam, ele não segue, ele não quer que vocês sigam. O imitador de Jesus, chamado apóstolo Paulo, manda examinar tudo e reter o que é bom. Só que o corpo governante não quer que vocês, TJs, examinem de tudo, ok? E uma prova disso é que ele manda vocês rasgarem o folheto antes mesmo de lê-lo. Quem está errado? O apóstolo Paulo, que imitava Cristo? Ou o corpo governante que viola a regra áurea de Jesus, obrigando vocês, testemunhas de Jeová, a rasgar qualquer impresso que não for da jw.org, antes mesmo de lê-lo para se certificar do que se trata? Veja 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 e 1 Tessalonicenses 5:21. Pense nisso. Se o corpo governante tivesse mesmo a verdade, ele incentivaria todas as testemunhas de Jeová a receberem respeitosamente qualquer impresso que alguém lhes entregasse pessoalmente, ou na caixinha de correio, ou enviasse pelo e-mail, WhatsApp, Facebook, Instagram. Só que como o corpo governante sabe que ele não tem a verdade, então ele proíbe vocês de verem o outro lado da moeda.